Foi lá, cobrou, aí depois voltou a cobrança, ele acertou. O que está acontecendo? Loirão, eu acho que é uma questão de preferência do torcedor. É a questão que o torcedor prefere o Gabigol. E o Gabigol, desde a chegada do Tite, ele não é titular com o Tite. A reta final da temporada passada, nas coletivas, nas entrevistas em podcasts do Gabigol. Torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no que a mídia esportiva está falando da grande atuação, uma boa vitória do Flamengo ontem contra o Boa Vista, vencendo por 4-0. Ficou barato esse placar pelo volume de jogo que foi criado ali, as chances também que o Flamengo acabou desperdiçando ali na partida. Pedro mesmo desperdiçou muitas oportunidades. Vamos ver aqui o que a mídia está falando dessa partida, dessa grande vitória do Flamengo. Aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo ao jogo aberto. Tem um trecho também do pessoal do Sport Center da ESPN Brasil analisando essa vitória do Flamengo e falando também da questão do Pedro, do Gabigol. O Pedro que fez uma boa partida ontem, mas saiu vaiado, não por todos os torcedores que estavam no Maracanã, mas parte da torcida, ele saiu vaiado. Vamos ver o que a mídia está falando disso. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Ai, os homens, quando são inteligentes, têm uma vantagem, né? Impressionante. Agora, o que a torcida do Flamengo quer em relação ao Pedro? Na minha opinião, o cara é completo, é um atacante excepcional, chamado na seleção brasileira, super elogiado. O problema é o Gabigol, que é a sombra do Pedro, ou é porque ele perde gols, porque perdeu pênalti, há poucos dias foi lá, cobrou, aí depois voltou a cobrança, ele acertou. O que está acontecendo? Loirão, eu acho que é uma questão de preferência do torcedor. É a questão que o torcedor prefere o Gabigol. E o Gabigol, desde a chegada do Tite, ele não é titular com o Tite. A reta final da temporada passada, nas coletivas, nas entrevistas em podcasts do Gabigol, ele mais ou menos, entre linhas, deixou em aberto o futuro dele com o Flamengo, né? E aí traz um desconforto para o torcedor. Agora, que o Gabigol ele é importante para o Flamengo, fato. Que ele é ídolo do Flamengo, fato. Por tudo que ele conquistou. O lado do Pedro, eu não sei se são 6 jogos, 6 gols, ou 8 jogos, 8 gols. Eu vi de ontem para hoje esses números do Pedro. Você vai exigir o quê de um atacante? Os números estão aí. Agora, eu acho que é uma questão simplesmente de preferência. Obviamente, com a experiência que o Tite tem, ele consegue administrar isso. Dentro do vestiário, que é o mais importante. É um treinador ter esse feeling e administrar essa questão da pressão em relação ao que o torcedor faz. Não foi a primeira vez que o Pedro saiu substituído por o Gabigol entrar e receber as vaias ali do torcedor. Então é uma questão, acho, de preferência aos olhos do torcedor, que prefere o Gabigol. Aí, Dea, as vaias sonoras muito altas da torcida. Claro que tem essa disputa Pedro e Gabigol, é excelente, porque os dois têm qualidade, são atacantes celebrados no futebol brasileiro. Agora, ontem especificamente, ele perdeu o pênalti e perdeu vários gols. Isso. Ele ficou na cara do gol, teve oportunidades e acabou desperdiçando. Não é o normal do Pedro, porque ele é um atacante acima da média, é um excelente finalizador. Mas ontem não foi a noite específica do Pedro, apesar do gol marcado. Um resultado de 4, né? O lance da penalidade. O lance da penalidade, que não tem nenhuma discussão. O Flamengo jogou ontem como tinha que jogar. A conversa de hoje o adversário é muito frágil. Não interessa, assim, eu acho que a questão de evolução do Flamengo em campo, né? A gente falou ontem do equilíbrio que o Flamengo já tem, um time que não toma gols e consegue marcar gols. Ter uma referência como o Pedro ajuda demais para esses jogadores que jogam dos lados do campo. Cebolinha ontem, mais uma vez, fez uma partida interessante. Luiz Araújo, da mesma forma. A Rascaeta conduzindo essa criação no meio de campo. O Flamengo jogou bem ontem, teve volume, finalizou muito mais. Agora, essa questão do Pedro é paciência. Cada jogo é uma história diferente. Ontem, além da penalidade que a gente está mostrando que ele perdeu, ele perdeu outros vários gols. Provavelmente, esses gols perdidos fez com que o torcedor vaiasse ele. Agora tem um detalhe, né? O Gabigol tem uma história e essa não pode nunca ser apagada no Flamengo, uma das mais bonitas do clube. Só que o Gabigol perdeu um pênalti contra o Vasco que ficou no 0-0. Ou seja, pelo pênalti desperdiçado pelo Gabigol, o Flamengo deixou de marcar 3 pontos numa partida.
Ontem não, já era um jogo dominado. O Luiz Araújo jogou muita bola, muito bem na partida de ontem. O Cebolinha querendo o jogo, De La Cruz também mais solto, Arrascaeta, enfim. O time muito ligado, muito concentrado. E eu concordo com você, não interessa se o adversário é fraco, não tem tanta qualidade. O que importa é o desempenho de quem tem a chance de mostrar algo dentro da partida. E o Flamengo o fez. Agora, vamos acompanhar os próximos capítulos. O Tite que resolve essa parada. E é um bom problema, dois bons atacantes. Agora, a gente vai falar sobre o São... Então, que vai valer a liderança da competição, já que os dois estão empatados na pontuação. Pedro pelo Flamengo na temporada. 6 jogos, 6 gols, que é isso. 25 finalizações. Finalizações certas, ele também é o primeiro. Então ele não é o que mais joga, mas ele é o artilheiro, é quem mais finaliza, é quem mais finaliza de maneira correta. Antes então da gente falar, das vaias e o Breiler desistir de tentar entender o futebol brasileiro, não desista, só Breiler, tá, Breiler? Mas vamos... Acho que assim, né, Marra? O Pedro contava pra gente da questão ali dos desfalques no meio de campo, isso proporcionou a Arrascaeta e o De La Cruz junto, né, os dois juntos. O Igor Jesus ganha o mais Igor, espaço. Que de repente apareceu aí no time do Flamengo e vai agradando também, né, Marra? Eu acho que a gente tem que falar de um momento bastante positivo. Claro que alguém vai sempre entrar nessa conversa lembrando que é o campeonato estadual, mas é o campeonato que tem para jogar, não tem o que fazer. E no campeonato estadual a gente percebe os conceitos sendo assimilados de uma forma legal com o passar do tempo. Se você parasse para pensar, Bruno, seria difícil imaginar um bom funcionamento sem Pulgar e sem Gerson, porque esses dois são titulares absolutos. O time funcionou bem. Aí, novamente, espaço para o Igor Jesus, uns passinhos para trás para o De La Cruz. Quando eu falei da mexida de posição do Cebolinha, no segundo tempo, né, quando entra o Bruno Henrique, o Cebolinha sai do lado esquerdo, vai para o lado direito. Eu acho que ontem foi um bom funcionamento. Pensando que o Tite não é um aventureiro do futebol, ele conhece, ele sabe o que está acontecendo, eu entendo que ele está utilizando o campeonato estadual para trabalhar com o elenco, algumas situações, mas também para tirar as suas conclusões. E acho que ontem foi um dia que ele tirou boas conclusões em relação ao posicionamento com o De La Cruz mais para trás. E talvez até o Igor tenha furado alguma filinha aí, né? Aproveitando o problema de saúde dos outros. Ok, não leve essa frase com aproveitando sarcasmo. A oportunidade, né, que ele teve. A vacância. Mais uma vez, E ainda ele mantendo, né, por enquanto, a gente até discutiu outro dia, né, se é a intenção dele ou não, mas diante também do que ele tinha, ele usou os dois atacantes de lado também, que estão bem, Breiler. Então, além de estarem bem, e não só os dois, o Luiz Araújo e Cebolinha, o Bruno Henrique entrou bem, e tem entrado bem nos jogos. Então ele está muito bem servido de pontas, mas o Flamengo flui de forma mais natural dessa maneira, jogando com os dois pontas, 3 homens no meio campo, é mais bem resolvido. Então, nada invalida as experimentações nesse começo de temporada. O Tite já falou que vai usar mais vezes a ideia com a Arrascaeta no lugar de Luiz Araújo ou Cebolinha, com esse meio campo mais preenchido. É válido tentar experimentar e aprimorar até para ter variação. Mas hoje, se o Flamengo fosse disputar uma final, para mim o sistema mais pronto é esse, com 2 atacantes, como o Flamengo vem jogando desde a temporada passada. O Tite ontem falou, esse time já está acostumado a jogar assim. Exato. E o outro vai precisar de tempo para se acostumar a jogar da outra maneira, né? Então, mas não se pode também interditar a possibilidade de variação. Isso. Tá resolvido, não precisa mexer em mais nada. É começo de temporada, é o espaço para isso. E a gente vê que o Tite não está inventando demais. Ele está dando sequência para o time, ele está fazendo por merecer oportunidades. Igor Jesus foi bem? Vai de novo, ganha sequência. E mesmo que o Pulgar ou o Alan tivesse à disposição, acredito que ele entraria durante o jogo. Os 2 pontas, o Luiz Araújo muito bem na recomposição, no ataque, marcando gol. Então faz sentido manter essa característica. O Flamengo tem, claro que enfrentou em sequência as 3 piores defesas do Campeonato Carioca, Volta Redonda, Bangu e Boa Vista, mas fez sua parte. Produziu nesses 3 jogos, o Flamengo saiu com mais de 20 finalizações, contra o Boa Vista, 28. Então a produtividade ofensiva tem acontecido. Mas, ponderando o nível dos adversários,
É um Flamengo que tem o melhor ataque do campeonato, a melhor defesa, o Flamengo que tem Sofreu um gol só. Sofreu só um gol e tem sido seguro, marcou 18. Por tudo isso, é uma campanha, menos que o resultado, mas o desempenho do time tem dado respostas para o que o Tite quer. Sabe que esse é um ponto que parece, às vezes, passar batido? Mas a gente tem debatido aqui algumas vezes times que perderam a confiança. Se você tem o campeonato estadual, que é um campeonato de menor competitividade, de pouco parâmetro, tudo, isso tudo, para mim, também é verdade. Por outro lado, você vai vencendo, você não vai tomando gol, a sua confiança vai crescendo. Claro. Os jogadores passam a acreditar mais. Então, utilizar o campeonato estadual como uma ferramenta de sustentação emocional é positivo, é altamente positivo. E a gente vai colocar as imagens de novo, né? Porque o Pedro, ele perde um pênalti, perde outros gols ali também, né? Mas até no momento da cobrança do pênalti é curioso porque enquanto existe a checagem do VAR, a substituição para o Gabigol entrar em campo está sendo feita, né? E aí o Gabigol pede para esperar para ele bater, não é, Breiler? E aí é mais um ingrediente aí nessa discussão. Então, ali da parte do Gabigol é uma parada até compreensível. O jogador querendo marcar, ele queria se redimir pelo pênalti perdido contra o Vasco, tá ali com fome de entrar no jogo, natural isso daí, a torcida percebeu, o Gabigol tá ali, vamos... E o contexto era do Pedro, que perdeu muitos gols no jogo, mas o Pedro vinha de uma partida em que marcou 3 gols contra o Bangu, então tem crédito e já tinha marcado no jogo também. Ah, mas não é natural. Não, aí não é natural. Não é natural. O cara tá ali pra entrar, não, espera que eu vou entrar pra bater, pergunta se eu posso bater. Mas nesse sentido. Mas nesse ponto eu não vejo que o Gabigol ali cruzou a regra da ética. Foi mais ali da fome mesmo. Eu acho que ele cruzou. O cara existe uma disputa entre os dois. O cara vai bater o pênalti. Você não, pergunta pra ele se eu posso bater. Ele tá fora do campo. Então, mas ali é do espírito do Gabigol. A gente conhece a personalidade. Mas o espírito dele não está ajudando o time. Nesse sentido, não está ajudando o Pedro. Então, mas ali, eu, sinceramente, não tive a impressão de que ele fez para queimar o Pedro, para jogar com a torcida. Eu acho que foi ali calor do momento de um cara que queria entrar e um cara como o Gabigol, que é fominha, não vejo que ele cruzou essa linha. Entendo realmente por esse contexto, mas parte da torcida do Flamengo sofre da síndrome do titular impostor. O jogador que está atuando nunca é suficiente. E aí, já aconteceu com o Gabigol, 2022, ele era o titular. Do banco é sempre o melhor. O Gabigol foi vaiado. O Gabigol foi... A torcida pegou no pé, ele até falou sobre a relação que ele tem. Isso já aconteceu não só ali na disputa entre Pedro e Gabigol. Vamos lembrar na época dos goleiros. Sai o Diego Alves, tem que entrar o Hugo Souza. E o Hugo Souza não vai bem? Não, tem que tirar o Hugo Souza. Entra o Santos. Pelo fato do Flamengo ter tantos bons jogadores, esse elenco farto, isso cria a sensação de que o cara que está jogando é uma fraude, não é isso tudo. Então, é preciso ter calma com isso também, porque essa fartura não pode justificar uma impaciência desmedida. E olha o que o Pedro está fazendo na temporada. O Pedro não está deixando a desejar. Perdeu a oportunidade, sim, mas é o artilheiro do time. 8 gols em 8 jogos. Não justifica a vaia para ele. E eu digo isso porque alguns torcedores ficam mal acostumados por essa fase do time, pelo Flamengo ser essa potência financeira, mas é preciso ter um pouco mais de calma também, até para não queimar jogadores ou criar crise onde nem existe. Até o Pedro saiu do jogo dizendo, a minha relação com o Gabigol é de boa, a gente se entende. O que eu acho que, sim... Eu acho que o Gabigol não ajuda. Fazendo isso, ele não ajuda o que está acontecendo ali em campo. Eu não acho que ele quer prejudicar o Pedro, não acho que existe essa disputa, ele é fominha, ele tem a vaidade dele. Também não é só agora, quando o jogo está complicado, ele quer bater também. Sim. Ele quer bater sempre. Ele quer bater sempre, sim. Exato. Mas eu acho que ele tomando aquela atitude, ajudando o Pedro, ele não está. Assim, para mim, ele cruzaria a linha se ele... Rolou o pênalti, ele chegasse para o Tite, eu quero entrar. Mas ali ele já estava preparado. Foi uma coincidência e aí aflorou esse espírito competitivo e fominha do Gabigol. Mas pressionou o Pedro. Aí o Pedro vai lá bater, sabe que tem uma disputa e o outro está lá, vê se deixa eu bater. Mas o Pedro mesmo fala sobre isso. A pressão faz parte da vida dele, né? E o Tite depois na entrevista coletiva fala a mesma coisa. Eu acho, Bruno, que a gente vai ficar no campo das ideias e o Tite está na prática, ele está vendo essas coisas.
E aí é o torcedor do Flamengo confiar na administração de um senhor treinador já há algum tempo. Para mim, o que não é normal é com vitórias, um jogador ser vaiado. Acho que o torcedor... O artilheiro do time ser vaiado. Sim, acho que é isso. Assim, Pela você segunda tá no vez na estádio, temporada. cutuca o seu vizinho e fala, calma, pô, vamos segurar, estamos todos juntos aqui por um mesmo objetivo. Né? Eu acho normal que um segure o outro. Fala, não vamos vaiar, né, gente? Vamos apoiar e tal. É estranho. Se eu até entendo que o Gabigol não ajudou, a torcida menos ainda, né? O Gabigol ainda tem o desejo, a fome dele, a ambição, que muitas vezes é positiva, né? Mas aí o torcedor realmente não dá para entender, apesar, claro, de alguns gols perdidos. E galera, o trecho para vocês do Jogo Aberto e também do pessoal da ESPN Brasil, do Sport Center, falando do Flamengo, dessa grande atuação ontem contra o Boa Vista, independente do adversário, né? Muita gente fala que o adversário é fraco, mas o Flamengo tem todos os méritos dessa grande atuação ontem. Mais uma vez jogando um bom futebol. Aos poucos o futebol do Flamengo, né, o desempenho vai evoluindo e o Flamengo jogando um bom futebol ontem contra o Boa Vista. Pedro marcando, Luiz Araújo, Arrascaeta marcando 2 gols, um golaço que ele marcou ali. E essa questão do Gabigol e do Pedro, às vezes eu não entendo, né, a torcida. Muita gente né, gosta do Pedro, parte da torcida gosta do Gabigol. Quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, 2 grandes jogadores, mas agora no momento dá para ver, né, que a preferência do Tite é o Pedro, até porque ele está entrando, tá fazendo gols, o Gabigol está tendo as suas chances, não está conseguindo marcar gols. Essa questão ali do pênalti ontem, né, que o Gabigol pediu para bater o pênalti, pode ser por isso, né, essas vaias para o Pedro, ele não teve nem a substituição do Gabigol, né? Quando teve o pênalti, ele entrou depois que o Pedro já tinha cobrado o pênalti, acabou perdendo. Acredito que essas vaias mais por isso eu não concordo com as vaias para o Pedro, mas é aguardar, né, os próximos jogos. O Gabigol, pelo que a gente conhece do Gabigol, né, pela sua postura ali, ele não está muito satisfeito de estar no banco, mas tem que aguardar a sua vez. Ele vai ter muitas chances na sequência aí dessa temporada, uma temporada recheada com muitas competições. Ele vai ter as suas oportunidades e quando entrar tem que mostrar serviço, mostrar, né, que está pronto, está preparado, para quem sabe brigar por uma vaga aí no time titular. São 2 grandes jogadores, mas nesse momento o Pedro está saindo na frente, né? Está entrando, está jogando melhor, está fazendo gols. Vamos aguardar nesses próximos capítulos. O importante é que o Flamengo está conseguindo seus resultados, vencendo muito bem seus adversários, independente se é um adversário forte, se é um adversário fraco, mas o Flamengo tem todos os méritos dessa grande atuação ontem contra o Boa Vista. Mas é isso, torcedor do Flamengo, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, se inscreve também, ativa o sino das notificações. Valeu galera e até o próximo vídeo.